Jussara Mendonça e você está ouvindo o podcast dela. Olá, eu sou Camila, eu sou advogada, membro da comissão do AB Mulher daqui de Juiz de Fora. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre violência doméstica, que já é uma situação muito grave, porém tem se agravado muito nesse momento de pandemia. Nós lançamos uma pesquisa no nosso Instagram, O Direito Dela, a respeito de violência doméstica. E uma coisa que me preocupou bastante é que muitas mulheres não conseguem identificar o que é a violência doméstica. E elas acabam colocando panos quentes ali em cima da situação porque não conseguem definir. Durante muito tempo, a gente acreditou que a violência doméstica era só a agressão física. Mas é muito mais que isso, Sim. Né, Camila? Exatamente, Ju. Tem algumas questões relativas à Lei Maria da Penha que não são bem compreendidas. Muitas pessoas veem a violência doméstica como sendo só física e também tem uma crença de que a violência doméstica ela só acontece no âmbito de uma relação entre marido e mulher. E não. Então a gente vai desmistificar essas duas situações. Então existe sim, claro, a violência física, né? Que é aquela que gera ferimentos mesmo. Porém, além dessa, tem também outras formas de violência e todas essas formas configuram violência doméstica. Inclusive estão na própria Lei Maria da Penha. São a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então eu vou dar uma pincelada sobre cada uma delas pra gente explicar, pra vocês entenderem. E a violência psicológica, ela é qualquer conduta do agressor, né, que cause dano emocional. Então que te traga algum prejuízo na sua saúde psicológica. Geralmente essas condutas são recorrentes, estão no intuito de diminuir, de controlar os comportamentos da vítima, controlar as decisões, e essas condutas acontecem mediante ameaça, humilhação. Muitas vezes esse agressor é um manipulador profissional. Esse agressor, ele também tende a ter um papel de vigilância sobre a vítima. Ele pode ser um perseguidor. Para ele manter esse controle, ele pode se utilizar de insulto, de chantagem, tentar ridicularizar, explorar, até mesmo limitar, né, o direito de vida da pessoa. Então, assim, o que é isso na prática? Na prática, é aquele companheiro, aí eu vou dar o exemplo numa relação de homem e mulher, né, mas mais pra frente eu vou falar das outras possibilidades. O tempo inteiro criticando aquela mulher enquanto mãe, enquanto esposa, querendo mostrar que ela é incompetente, ou então restringindo as amizades dela, controlando se ela pode ou não sair, com quem ela pode ou não sair, e tudo que tem que fazer tem que dar satisfação, não pode ter uma opinião própria. Geralmente essa situação ela acarreta um sentimento de culpa nas vítimas. Esse agressor, ele vira o jogo psicologicamente, muitas vezes atribui o fato dele se descontrolar à mulher. Então, assim, eu só grito assim com você, eu só te controlo porque você é uma pessoa que não me faz confiar em você. Então, entre outras questões que uma psicóloga poderia explicar melhor. Mas, basicamente, eu acho que deu para entender a violência psicológica por alto, assim. A violência sexual, muitas pessoas acreditam que seja só o estupro. Inclusive, aqui nesse ponto é importante lembrar do estupro marital. Mesmo dentro de um relacionamento, mesmo dentro de um casamento, se esse exercício da sexualidade da mulher, ele acontece mediante ameaça, manipulação ou uso da força, é estupro. Mas além do estupro, a violência sexual pode ser também o agressor forçar essa mulher a se prostituir, forçá-la a presenciar uma relação sexual que ela não deseja, ou também questões relacionadas, por exemplo, contracepção, né? Ele impedir que ela use métodos contraceptivos, faça com que ela force ela a abortar, ou a force a engravidar. Então, esse aspecto da violência sexual, ele é bem mais amplo. A violência patrimonial, ela é bem delicada e muito recorrente. E muitas mulheres, elas não sabem que estão passando por ela. A violência patrimonial, ela tem a ver, muitas vezes, com o fato do esposo, novamente dando exemplo dentro da relação casamento ou amorosa, mas não se restringe a ela, não deixar a esposa usar livremente seu dinheiro, é ele que detém os cartões, o dinheiro, para tudo ela tem que pedir permissão para ele. Por exemplo, se o casal ele tem uma casa de aluguel e esse homem ele recebe esse valor e não divide ou não informa, isso é uma violência patrimonial, porque esse patrimônio é do casal. Ou então se ele destruir bens materiais da mulher, por exemplo, o que a gente vê muito, na hora da raiva, pegou alguma coisa no celular dela, quebrou o celular, quebrou o computador, quebrou o carro, isso tudo é uma violência
doméstica enquadrada nessa violência patrimonial. Ele pode também reter bens, por exemplo. Às vezes ele faz isso para punir ou para ameaçar uma mulher. Então, se você não fizer isso, eu não vou devolver seu celular. Se você não fizer isso, eu não vou devolver seus documentos pessoais ou, às vezes, materiais que ela possa usar para o trabalho. Além disso, ele pode vender bens da mulher para prejudicá-la. E tem uma questão também que é muito recorrente, que é a coação na hora da partilha de bens no divórcio. Ou então a fraude, né, na hora da divisão de bens. Isso tudo engloba a violência patrimonial. E, por último, a violência moral, que é os casos que abrangem a calúnia, a injúria e a difamação. E, às vezes, né, a gente vê muita gente confundindo calúnia, injúria e difamação, então eu vou fazer uma distinção entre elas. A calúnia é quando imputa a alguém falsamente um crime. Então, é como se eu falasse que a Jussara me roubou os meus livros. Isso é falso. Então, eu estou caluniando ela. A difamação, que é a que mais acontece nesse caso de violência doméstica, é quando você acusa alguém publicamente de algo que é desonroso. Então, você separou, o homem, ele separou da esposa e está acusando ela publicamente de traição, está expondo a vida íntima dos dois. E a injúria é uma situação muito parecida com a difamação, porém, é algo que não é público. E aí eu queria fazer um apontamento, que é algo muito comum, que é um tipo de violência doméstica que a pessoa pode... É um tipo de violência doméstica que acontece sem nenhum tipo de contato entre a vítima e o agressor, que é a pornografia de vingança, né? Tem um termozinho em inglês que a gente vê muito sendo usado, que é o revenge porn. Basicamente, depois da separação, muitas vezes, o homem, ele divulga na internet, pelo WhatsApp, enfim, fotos íntimas da sua esposa, da sua namorada. Isso entra justamente nessa violência doméstica moral. Eu acho que deu para entender de uma forma geral, mas uma coisa que eu sempre tive dúvida, também é relacionada à Lei Maria da Penha, ela se aplica somente a mulheres ou ela também se aplica ao homem? Boa pergunta, Ju. É uma dúvida de muita gente. Então, a Lei Maria da Penha, no próprio artigo 1º, fala mulher, né? E no artigo 5º fala que é uma lei baseada em questões de gênero. Porém, no direito... Como é que eu vou explicar para que vocês entendam? Tem uma coisa que se chama jurisprudência. É algo que está além da lei, que são as decisões de tribunais. Então, assim, a lei fala mulher. E a lei fala que é uma questão de gênero. Porém, já houve sim, decisões no sentido de entender o homem como sujeito passivo da Lei Maria da Penha. Mas são decisões muito pontuais. E o STJ mesmo entende no sentido de que o sujeito passivo, ou seja, a quem se destina essa lei, são as mulheres. Pessoalmente, eu vejo entendimento de algumas outras... de alguns outros juízes, de algumas outras advogadas nesse sentido também, é de entender que essa questão do homem é extensível quando se trata de homens gays. Porque muitas vezes em relações homossexuais, né, de homens homossexuais, existe também uma questão muito forte do machismo. Então, existe uma das partes que pode estar em condições de fragilidade semelhantes a que algumas mulheres vivenciam em relações. Creio que essa seria uma possibilidade. Mas nesse caso, quando a gente fala de mulher também, né, o entendimento é que não é só a mulher cis, também são as mulheres gays, ou seja, em relações amorosas entre duas mulheres, as mulheres trans também têm entendimentos no sentido de aplicação da Lei Maria da Penha para resguardar travestis. E a Lei Maria da Penha, normalmente ela defende a mulher, aí você explicou bem tanto a questão da mulher cis, a mulher trans, mas ela defende Sim. contra o homem ou pode ser contra outras mulheres também? Não sei nem se o termo é contra, né? Fiquei um pouco confusa aqui. Não, eu entendi o que você quis dizer. A gente fala que são o sujeito passivo e o sujeito ativo da agressão. No caso, é o agressor e a vítima. Como a maioria dos casos de violência doméstica são num relacionamento hétero, dentro de um casamento ou de uma relação amorosa, na grande maioria dos casos, sim, é entre uma relação de marido e mulher, ou de namorado e namorada. Porém, como eu já disse antes, e aí a gente entra na questão de mais um dos entendimentos errados sobre a Lei Maria da Penha, é que não se restringe a isso. Então, assim, além de a Lei Maria da Penha, né, essa questão da violência doméstica, ela se aplicar a relações entre homem e mulher, no sentido de marido e mulher, ela também se aplica em relações entre namorados e namoradas. E aí é muito importante a gente lembrar que não é necessário a coabitação. Muitas pessoas acreditam que para configurar a violência doméstica você tem que viver sob o mesmo teto do seu namorado, ou casado ou em união estável. E não. A exigência é que tenha uma relação íntima de afeto. Muitas vezes essa pessoa ela tem acesso à sua residência, ela tem acesso à sua vida. Então a coabitação, a própria Lei Maria da Penha fala que não é necessário